Quanto mais eu estudo a macroeconomia e mais tento entender a raiz do problema que nós temos hoje de forma macroeconômica, digamos assim, mais eu chego à conclusão que nós estamos diante de uma areia movediça, nós estamos diante de uma sociedade no qual o sangue que está nela fica cada vez mais fino, o oxigênio que está nele fica cada vez mais rarefeito. E isso é uma coisa que vai aumentando ao longo do tempo até chegar no momento onde você tem uma ruptura completa e as pessoas que antigamente estavam na classe média começam a ficar numa classe mais baixa, vai ser obrigada a buscar outras fontes de renda e vai ficando com a vida cada vez mais apertada. Então a gente está diante de um jogo macroeconômico no qual as pessoas que detêm ativos são as mais premiadas, porque todo esse dinheiro que vai sendo, na verdade, esse papel moeda que vai sendo impresso, digitado e entrando na economia, ele vai principalmente para os ativos, são os que mais sofrem inflação, como a gente discutiu anteriormente. E, ao mesmo tempo, nesse jogo assimétrico, ele acaba punindo aquelas pessoas que estão no seu dia a dia, de segunda a sexta-feira, trocando o seu tempo por dinheiro, seja de forma assalariada ou seja como um autônomo. E essa pessoa vai perdendo cada vez mais o poder de compra, andando numa esteira que vai cada vez mais rápido. Existe aquele teste físico das pessoas que vão correndo numa esteira até a hora que chega aquela velocidade em que ela cai da esteira. E é exatamente isso que está acontecendo. No momento que você está nesse ponto de ruptura, você só tem uma solução. Ou você começa a adquirir ativos, ou literalmente você vai acabar ficando mais pobre. Então, infelizmente, essa é a conclusão que não somente eu, mas vendo ali vários mentores sobre os quais eu vou começar a falar cada vez mais, eu cheguei a essa conclusão. E um deles, eu posso citar vários nomes aqui, como Mike Maloney, como Michael Saylor, como Anthony Pompliano, talvez George Gammon, várias pessoas que você provavelmente nunca ouviu falar, e eu quero buscar um pouco transmitir para você o conhecimento que eu vim pegando junto com eles. Mas a grande pergunta é a solução de tudo isso, né? A gente vem falando do problema, e chega uma hora que você pode até ficar meio desiludido, dizendo assim, não existe nada que eu possa fazer, afinal de contas, já passou da minha hora, eu não consigo mais com a minha renda, que é pouca, fazer uma diferença. E aqui eu quero te mostrar que existem várias formas e como que você poderia pensar caso, digamos que você fosse um bilionário que fosse obrigado a começar do zero. E ele tem um mindset diferente. Então, como é que você volta do zero para um pensamento e volta para pelo menos uma situação muito mais confortável do que se você tivesse o que você está fazendo hoje, tá? Mais ou menos esse o nosso objetivo. E, obviamente, a gente precisa falar sobre ativos. E aí, o que eu mais me deparei foi de procurar os melhores ativos possíveis que eu poderia entrar. E nós falamos ali sobre os ativos imobiliários, que são, obviamente, muito mais caros e cada vez mais inacessíveis para a população. E você também tem algo que já é milenar, mais do que comprovado, que vem aí da própria origem do dinheiro, que é o dinheiro em si, que são metais preciosos como ouro e prata. Então, o que eles têm em comum? Eles têm a escassez física, foi o que nós conversamos sobre o ativo troféu. Mas existe uma classe que é completamente inédita para todos nós e muitas pessoas, infelizmente, atrelam isso de forma pejorativa, mas muito provavelmente por falta de conhecimento, e que são os criptoativos, certo? E eu vou falar especificamente sobre o Bitcoin e por que eu acredito que o Bitcoin seja o melhor antídoto para você sair dessa, digamos assim. E aqui eu quero que você tire todos os conceitos que você deve ter na cabeça sobre isso. Então vamos passar para o que de fato define um ativo troféu. É a escassez física. Então a gente tem uma coisa física em relação aos imóveis, temos algo físico em relação a metais preciosos, mas aqui é a primeira vez que nós temos um ativo que ele tem uma escassez perfeita. Uma escassez definida pela matemática e pela engenharia termodinâmica ao mesmo tempo.
e essa escassez ela é hoje apresentada pelo Bitcoin, que é uma coisa que não existia antigamente. Eu quero te passar um pouquinho do conceito do que está por trás, qual que é a infraestrutura que faz com que o Bitcoin hoje seja uma das maiores esponjas ou a maior esponja de ativo de ativo troféu, no sentido de atrair a inflação e ser um dos ativos um dos mais deflacionários da história. Afinal de contas, ninguém pode negar que, mesmo que você seja o mais cético das pessoas para falar sobre Bitcoin, achando que isso vai ser alguma pirâmide financeira, algum golpe que vai ser dado em você, que isso um dia vai acabar, mas você vai entender que na sua história de praticamente 13 anos que foram completados recentemente, em janeiro, você vai entender que ele vem passando por uma valorização de aproximadamente 100 a 120% ao ano. E não existe um ativo no planeta Terra que nos últimos 12, 13 anos tenha feito uma performance parecida. Mas é importante você entender o motivo disso. Por que que hoje nós temos uma rede como o Bitcoin que tem mais de $1 trilhão de energia econômica estocada nele? E é isso que eu quero explicar um pouco para você. A primeira coisa que realmente vem à cabeça, que foi o que me atraiu inicialmente, seria: e se eu tivesse uma forma de ter um ativo onde eu de fato não precise ter uma fé em terceiros para garantir que eu tenha aquele valor? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma ação hoje, essa ação ela não é sua, ela está dentro de uma corretora. A corretora vai te dar uma dívida sobre a sua ação, você nem é dono do próprio certificado e da empresa. Então, eu já tenho essa notícia para te dar. Às vezes você que está no mercado de ações acha que você é acionista da empresa, mas na verdade você não é somente uma dívida. Mesmo no caso do imóvel, eu tenho ali a posse daquele imóvel, eu tenho os documentos sobre aquilo, mas os imóveis também têm um problema, eles ficam parados naquele lugar, eles são taxados, né? Você tem um imposto que incide em cima deles, porque o governo não vai pegar você, porque você está literalmente ali parado e exposto à sociedade. Então, sem falar de vários outros trâmites para você poder liquidar um prédio de 1 bilhão, você demora no mínimo 3 meses, fora os impostos que você vai ter em cima disso e a dificuldade no mercado. E você não pode transportar um prédio de um lugar para o outro. Da mesma forma que, apesar de você poder estocar muito valor numa barra de ouro, ao mesmo tempo você também tem a dificuldade do transporte. Certo? Então ainda existe a questão da oferta e demanda, mesmo o ouro tendo uma escassez, que a gente sabe que ninguém consegue produzir ouro, mas ao mesmo tempo você não sabe quanto ouro existe no mundo. Você não tem também uma transparência dos mercados de compra e venda de ouro para que determinam o seu preço. Inclusive, eu quero voltar um capítulo só para falar por que o preço do ouro é manipulado. Ele deveria valer muito mais, mas não vale. E esse tipo de coisa não acontece no Bitcoin. Então, o que acontece de diferente nessa categoria de criptoativo que nunca existiu na história da humanidade e passou a existir desde 2009? É o fato de que, pela primeira vez na história, você criou uma rede completamente descentralizada que vai garantir não somente a segurança da rede, para garantir que ninguém possa gastar mais de um Bitcoin simplesmente copiando e colando, que era o grande problema de você criar uma moeda digital, que você precisa confiar em terceiros, e terceiros são corruptíveis, mas pela primeira vez você criou uma rede descentralizada onde eu não preciso confiar em absolutamente ninguém, e eu tenho uma certeza matemática de que o meu Bitcoin é meu e o outro Bitcoin é da outra pessoa, etc. Certo? Ele também é fracionável, muitas pessoas acham que você tem que ter um Bitcoin inteiro, mas são várias coisas que a gente vai dissecando ao longo do tempo para você poder entender por que eu pessoalmente gosto muito, não tanto dos outros criptoativos, eu não gosto de falar nem criptomoedas, que o objetivo aqui não é necessariamente substituir as moedas, mas enfim, a gente tem muito assunto para falar sobre isso. Então, só para eu concluir aqui um pouquinho de por que isso é tão importante na questão do Bitcoin. Ele não tem um dono, ele não tem uma sede,
ele é virtualmente, na situação que ele se encontra hoje, ele é virtualmente impossível de ser desligado. Ele, obviamente, ele pode ser manipulado num sentido ou outro, mas ele é baseado no livre mercado, 100% no livre mercado, mas o mais importante, a escassez dele é garantida por algoritmos matemáticos. Então você tem a certeza de que nunca existirá mais do que 21 milhões de bitcoins na história. Então imagina você ter 21 milhões de blocos de prédio que são benquistos pelo mundo inteiro, que tem a mesma liquidez no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo ele também, além de tudo isso, você podendo transportar de forma, pela própria internet, de forma ultra prática, que você infelizmente não consegue com o ouro, você também tem o domínio total dele a você. Ou seja, as pessoas que possuem as 12 palavras da sua carteira, elas têm o seu domínio total. Então você não está delegando a terceiros, você não está abrindo uma conta em um banco. Ele é seu e de mais ninguém. Ele é público o suficiente para saber que aquele endereço tem a carteira, mas anônimo o suficiente para saber que essa carteira não pertence a mim ou uma pessoa específica. Então ele acaba reunindo uma série de fatores que vão deixando ele cada vez mais atrativo como um ativo troféu. Mas infelizmente a maioria das pessoas utiliza isso de forma errada. Eu vou explicar vários detalhes de pessoas, perguntas que eu recebo muito sobre Bitcoin, eu vou começar a falar cada vez mais sobre ele e como que ele se integra hoje na sociedade, porque se hoje você não lida muito com o assunto, porque eu não gosto disso, é a mesma coisa que você falar que não gosta de um cartão de crédito na época que não se usava, não gosta de internet banking, online banking na época que você tinha que ir para a agência para resolver determinadas coisas. Então ele é inevitável e dependente da sua idade, não importa quantos anos você tenha, você precisa entender como de fato funciona e por que ele tem um valor intrínseco diferente do que muitas pessoas falam por aí. Então você precisa, como diz o próprio Michael Saylor, que é um dos meus mentores aí e uma das pessoas que eu mais admiro no ramo, se você não gastar pelo menos 100 horas estudando, você não consegue nem emitir uma opinião sobre o assunto. Então agora a parte mais importante que eu acredito que torne ele o ativo maior, digamos assim, seja não somente a garantia de que ele tem uma escassez matemática e exata, mas também o fato de eu não posso, você não pode, ninguém pode aumentar a sua produção por conta da demanda. Ela é 100% inelástica. Então não importa se o mundo inteiro quiser Bitcoin ao mesmo tempo ou se somente 3 pessoas vão querer Bitcoin naquele momento, a minha oferta vai ser fisicamente limitada em blocos de 10 minutos, depois eu explico como funciona, mas a cada 10 minutos são produzidos aí pelos mineradores, aproximadamente são 6,5, 6,25, se não me engano, bitcoins a cada 10 minutos, até nós chegarmos no limite de 21 milhões que terão sido produzidos até o ano 2143, aproximadamente. Então é mais ou menos isso que faz com que tenhamos um ativo que é completamente diferente de tudo que você já ouviu falar, e é claro que eu não consigo resumir isso num vídeo de 10 minutos, então eu vou criando outros vídeos para começar a explicar todas as camadas que definem não somente a segurança, mas também por que ao mesmo tempo você é uma rede, você é uma moeda, você é um ativo e você é o próprio sistema de pagamentos ao mesmo tempo. Aqui, pela primeira vez, você não está colocando seu dinheiro em algum lugar, você já é o próprio banco, você pode se tornar o seu próprio banco central a partir daí. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, a gente vai dissecando em outros capítulos. Um abraço.